Não querer tomar essas vacinas no atual momento é ser negacionista ou ser prudente? Nós estamos vivendo em tempos que qualquer coisa que você seja contra, ou não necessariamente contra, mas questionar um pouco mais as coisas, ser prudente com os fatos, com as ações, é taxado de negacionista. Dias de muito superficialismo, de muita contradição, muita hipocrisia. As pessoas não podem mais pensar, não podem mais perguntar, não podem mais questionar. Tem que aceitar tudo como lhe é colocado, como lhe é imposto. Isso é um contrassenso ao próprio princípio do conhecimento, do princípio científico das coisas, porque o conhecimento, a ciência, ela cresce com dúvidas, com indagações, com a busca das resoluções dessas indagações, dessas dúvidas. A ciência, ela dificilmente pode aceitar as coisas como absolutas, como conclusivas. A nossa sociedade, ela se tornou muito pulverizada, muito artificial. Quase tudo hoje é artificial, né? Quase tudo hoje é cópia, não é original. O indivíduo, a liberdade do indivíduo de inquirir, de pesquisar, de ir atrás, hoje é tido como negacionismo, como não científico, como uma pessoa burra, que não foi na escola. Ora, a escola deveria ser um local onde você perscruta, onde você pergunta, onde você debate, mas nem na escola de hoje você pode mais perguntar. O que é a universidade? A universidade é um universo de pensamentos, de teorias, de posições diante das coisas, da realidade da vida. E lá você vai colocar suas opiniões, você vai ouvir outras opiniões, e dali você tira um consenso, ou deveria sair um consenso de toda essa universidade, essa diversidade de ideias, de opiniões. Mas hoje não se pode mais ter diversidade. Hoje não se pode mais ter diversas opiniões, que as pessoas já são taxadas de negacionistas, são argumentos ad hominem, que ataca a humanidade da pessoa. Não se discute mais com argumentos, mas com ataques humanos. São tempos difíceis, são tempos de confusão, são tempos de desrespeitos. A vacina, por exemplo. As vacinas, essas vacinas que nos foram apresentadas, são muito imediatas, são muito em cima da hora, muito urgentes. Tanto que os órgãos competentes, como a Anvisa, ela, depois de muita pressão, ela autorizou as vacinas, mas em regime de emergência, não reconhecendo a segurança. Ora, segurança, todos os especialistas da área dizem que são no mínimo 5 anos para se analisar os efeitos a curto, médio e longo prazo. Essas vacinas, por exemplo, que estão sendo aplicadas, já houveram diversos casos de problemas, de efeitos colaterais e até morte. Se vocês forem analisar a história, se eu não me engano foi final da década de 40, 50, quando houve o surto da poliomielite, aí se produziu uma vacina às pressas. O que aconteceu? Muitos adultos saudáveis
começaram a ficar paraplégicos e alguns e muitos até morrerem. Por isso que a sociedade começou a fazer uma campanha não querendo mais aquela vacina. Demorou-se anos até que Albert Sabin provasse, por A mais B, com estudos a médio e longo prazo, que a vacina era segura, se achou uma dose adaptável a todo tipo de pessoas e transformou essa vacina em, como a gente conhece, né, como as gotinhas, e começou a se aplicar na população. E mesmo assim, nenhuma vacina é 100%, nenhuma vacina é absoluta, nenhuma vacina imuniza, como a imprensa está fazendo desserviço de anunciar o tempo todo que tantos foram imunizados. Isso aí é um desserviço à população, porque nenhuma vacina imuniza o ser humano, nenhuma vacina chamada imunidade de rebanho. Então, às vezes, por exemplo, você ser imprudente de, por medo, tomar uma vacina como essas, que não tem tempo para ter uma segurança comprovada, é tipo assim, você sai do risco natural em relação a esse vírus, né? Você já está dentro de uma porcentagem, dentro de 10% da população que vai ficar doente, por exemplo. Você sai de uma situação de risco para uma roleta russa, porque você vai injetar o próprio vírus, que eles dizem aqui é atenuado, dentro de você. Só que não teve tempo hábil de analisar qual é a margem de segurança para todos os tipos de pessoas, todas as idades, todos os tipos de comorbidades. Tanto é que os próprios laboratórios declararam que é a cura, é a proteção total, perfeita e definitiva para nenhuma doença. Elas apenas chegam a um grau de proteção, de eficácia razoável, grande. Até 90, dizem, né? Até 97, 98%. 97, 98% já é a imunização natural que a população tem. A terceira idade, por exemplo, o número de pessoas analisadas é estatisticamente inócua para a questão de segurança. Cientificamente não existe. Foram muito poucos. No grupo de grávidas, por exemplo, nenhuma foi testada como voluntária. É um risco que você corre. Então, você tem a liberdade, o direito de decidir usar a vacina, de receber a vacina. Tem que também deixar os outros terem o direito de exercer a não escolha, de não receber a vacina, por prudência. Não é negacionismo, mas é prudência. Entre 10% e você encarar o vírus de frente, receber ele dentro de você, porque até então você luta com ele fora de você. Mas quando você toma vacina, você está lutando com ele dentro de você. Dessa forma, é entrar numa roleta russa. Até pela questão da não constatação da segurança da vacina. Ninguém sabe, nem os laboratórios sabem, os efeitos a curto, médio e longo prazos. Os efeitos imediatos já até surgiram por aí, já são sabidos. É lógico que aí uns vêm argumentar, mas isso é normal, acontece com uma parcela mínima dos vacinados. Ora, esse argumento ele é válido quando é em relação à vacina, mas quando é em relação às mortes pela Covid, aí eles falam, uma morte já é ensejo para culpar alguém de genocida. Isso aí para mim é muita hipocrisia, porque ou as coisas são o que são, de fato, ou não são o que são. Não dá para você misturar as bolas. Então, tem que haver respeito. Você vacina, tem a liberdade de se vacinar, não necessariamente a maioria não vai ficar doente, muitos vão ter apenas uns efeitos.
Assim como quem pega o Covid, a maioria vai ter uns efeitos como uma gripe. Outros nem efeitos vão ter. Da mesma forma vai acontecer com a vacina. Mas também, assim como o vírus, muitos morrem e da vacina alguns morrem também. Ou ficam com sequelas permanentes. Então, a gente tem que deixar de hipocrisia, de cercear a liberdade alheia. Tem que ter mais respeito com a liberdade alheia. Era esse uma espécie de desabafo que eu queria fazer, né? Que haja mais respeito pela postura e pela opinião dos outros.